Em uma das regiões mais quentes e isoladas do Brasil, algo aconteceu que a Igreja preferiu esquecer. Um segredo guardado por mais de 100 anos e que começou com um padre que desafiou o próprio Vaticano. Na virada do século XIX, em Juazeiro do Norte, relatos de fenômenos inexplicáveis atraíram milhares de fiéis. E também os olhos desconfiados de Roma. Beatas diziam ver o sangue de Cristo se manifestar. Padres foram afastados. E o nome de Padre Cícero Romão Batista passou de santo popular a suspeito de heresia. Mas o que poucos sabem é que por trás das aparições e milagres existia uma rede silenciosa, formada por religiosos, políticos e comerciantes, que escondia algo ainda maior. Um segredo que poderia mudar a forma como entendemos a fé no sertão, e até a própria história do Brasil. Por que documentos da época foram censurados? Por que o Vaticano nunca revelou o que realmente descobriu em Juazeiro? E o mais importante, o que Padre Cícero sabia e decidiu nunca contar? Hoje você vai conhecer os segredos esquecidos do sertão nordestino, segredos que sobreviveram ao tempo, ao silêncio e à própria Igreja. Há histórias que não aparecem nos livros, porque alguém decidiu apagá-las, e a do Padre Cícero é uma delas. Durante décadas, documentos foram trancados em arquivos da Igreja e relatórios sumiram das mãos de quem tentou investigar. Mas agora, fragmentos esquecidos voltam à tona, revelando um lado de Juazeiro do Norte que o mundo nunca conheceu. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu entre fé, política e poder no coração do sertão. Prepare-se para uma jornada entre o sagrado e o proibido, onde cada detalhe pode mudar o que você pensa sobre um dos maiores nomes da história brasileira. Antes de continuar, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também acredita que o passado ainda tem segredos a revelar. Deixe nos comentários de que parte do Brasil você está assistindo e se já ouviu alguma história sobre o Padre Cícero. Agora, vamos começar a desvendar o que o tempo tentou esconder. Tudo começou em uma manhã comum de março de 1889. A pequena capela de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, estava lotada de fiéis, gente simples, romeiros vindos de longe, curiosos e devotos que buscavam consolo nas palavras de um padre que falava como o povo. Mas naquele dia, algo aconteceu que transformaria o sertão em palco de um dos maiores mistérios da história brasileira. Durante a comunhão, uma jovem beata chamada Maria de Araújo recebeu a hóstia das mãos de Padre Cícero. Poucos segundos depois, ela teria sentido o gosto de sangue em sua boca. Quando o padre olhou, viu o que parecia ser sangue escorrendo sobre a hóstia consagrada. Alguns fiéis juraram ver a hóstia se transformar. Outros caíram de joelhos, acreditando estar diante de um milagre. A notícia se espalhou como fogo no mato seco. Em poucos dias, Juazeiro, que até então era uma vila esquecida, passou a ser o centro das atenções do Brasil. Caravanas inteiras de fiéis chegaram em busca do sangue do milagre. Padre Cícero, que pregava humildade e fé, tentou conter a euforia, mas o sertão já estava tomado por algo que nem ele conseguiria controlar: a crença de que o próprio Cristo havia se manifestado em suas mãos. A Igreja em Roma reagiu com cautela. Enviou inspetores, teólogos e cientistas para examinar o ocorrido. O resultado? Contradições, silêncios e desaparecimento de documentos. Enquanto uns afirmavam se tratar de um milagre, outros diziam que havia sido uma farsa criada para enganar o povo. Mas nada foi comprovado e o mistério só aumentou. O sertão se dividiu. De um lado, os devotos que viam em Padre Cícero um santo vivo. Do outro, padres e bispos que o acusavam de manipular a fé popular. Juazeiro se tornou um campo de batalha espiritual, e o milagre, o símbolo de uma guerra que mudaria para sempre o destino daquela terra. Por trás do milagre havia forças maiores agindo.
Homens influentes começaram a chegar, cartas começaram a circular, e o nome de Maria de Araújo passou a ser temido tanto quanto venerado. Mas ninguém imaginava que aquele acontecimento seria apenas o início de uma conspiração que atravessaria gerações e que ainda hoje desperta dúvidas, fé e medo. Enquanto o povo via um milagre, o Vaticano via um problema. O que começou como uma manifestação de fé, rapidamente se tornou um escândalo que desafiava a autoridade da Igreja Católica. Um padre sertanejo, sem formação teológica avançada, estava atraindo mais devotos do que muitos bispos e cardeais. E o pior, falava diretamente ao coração do povo pobre, sem precisar da aprovação de Roma. Relatórios começaram a chegar à capital eclesiástica. Cartas de bispos do Ceará descreviam Juazeiro como um lugar tomado por fanatismo e superstição. As autoridades religiosas queriam respostas. O arcebispo da época, Dom Joaquim Vieira, enviou emissários para investigar o caso. Mas cada vez que tentavam desmentir o milagre, mais pessoas diziam ter visto algo inexplicável. Padre Cícero foi chamado a depor. Em suas declarações, ele manteve a serenidade que o tornara símbolo de fé no sertão. Disse que não sabia explicar o fenômeno, mas que via nele um sinal divino. Recusou-se a condenar a beata Maria de Araújo, afirmando que ela era pura e sincera em sua devoção. Para o Vaticano, aquela postura era perigosa, um desafio à hierarquia e ao controle da doutrina. Logo, os rumores se espalharam. O padre está sendo investigado. A Igreja quer calá-lo. O milagre será negado. As romarias aumentaram ainda mais, como se cada tentativa de silenciar a fé popular servisse apenas para fortalecê-la. Padre Cícero passou a ser visto como um mártir vivo, e a Igreja como a inimiga da fé do povo. Em 1894, a Santa Sé tomou uma decisão dura. Suspendeu as ordens sacerdotais de Cícero Romão Batista. Ele não poderia mais celebrar missas nem dar os sacramentos. Para qualquer outro padre, aquilo seria o fim. Mas no sertão, a história seguiu outro rumo. Mesmo sem autorização oficial, o povo continuou chamando-o de Padim Cisso, o santo que Roma não quis reconhecer, mas que o sertão nunca esqueceu. O silêncio da Igreja ecoou mais alto do que qualquer palavra. E enquanto Roma o condenava, o povo o canonizava com lágrimas, promessas e romarias. Foi nesse silêncio que começou a nascer o maior movimento de fé popular da história do Brasil. Quando a Igreja decidiu calar o padre Cícero, acreditou que o povo se dispersaria. Mas o que aconteceu foi o oposto. Cada carta enviada de Roma parecia alimentar ainda mais a devoção do sertão. Juazeiro, antes uma vila esquecida, se tornou um santuário vivo. Um lugar onde fé e resistência caminhavam lado a lado. Os fiéis começaram a chegar em caravanas, vindos do Ceará, de Pernambuco, da Bahia e até do Piauí. Homens descalços, mulheres com terços nas mãos, crianças carregando cruzes feitas de madeira bruta. A cada novo romeiro que chegava, uma nova promessa era feita. O povo dizia: se Roma não quer o nosso padre, o céu o aceita. A imagem de Padre Cícero começou a aparecer em pequenos oratórios, nas paredes das casas de barro e nas feiras populares. Seu retrato se misturava aos santos oficiais e muitas vezes tomava o lugar deles. O povo rezava pedindo cura, chuva, emprego e proteção. E quando algo acontecia, uma colheita inesperada, uma enfermidade curada, o nome que ecoava era sempre o mesmo: Padim Cisso. Enquanto isso, a Igreja observava em silêncio algo que não podia mais controlar: o nascimento de uma religião dentro da própria religião. Um movimento que unia fé e revolta, espiritualidade e sobrevivência. Os padres que vinham de fora tentavam proibir as romarias, mas eram recebidos com desconfiança. Para o povo, quem falava mal de Cícero falava mal de Deus. Juazeiro cresceu em ritmo acelerado.
Casas simples se multiplicaram, novas capelas surgiram e o nome de Cícero se tornou símbolo de esperança. Os próprios comerciantes começaram a imprimir santinhos com sua imagem. E em pouco tempo, Juazeiro se transformou em um dos centros religiosos mais movimentados do país, mesmo sem o aval da igreja. Padre Cícero, já mais velho, via tudo aquilo com um misto de emoção e cautela. Sabia que carregava sobre si o amor de milhões e a desconfiança de Roma. Mas, no fundo, talvez ele soubesse que a fé do povo nordestino jamais seria controlada por decretos. Porque no sertão, quem dita as regras não é a hierarquia, é o coração de quem acredita. Com o crescimento de Juazeiro, a fé popular logo chamou a atenção de outro tipo de autoridade: a política. Os mesmos que antes viam o sertão como uma terra seca e esquecida, agora enxergavam ali poder, influência e dinheiro. A multidão que seguia o padre Cícero não era apenas uma expressão de devoção. Era também uma força capaz de decidir o rumo de eleições e governos inteiros. Coronéis, militares e até representantes da República recém-nascida começaram a visitar Juazeiro. Chegavam em cavalos bem cuidados, com chapéus engomados e promessas nos lábios. Falavam em progresso, mas o que queriam mesmo era o apoio do povo, o voto de quem via em Cícero a figura mais confiável do sertão. E assim, lentamente, o santo do povo virou também uma peça no tabuleiro do poder. Padre Cícero nunca buscou cargos políticos, mas não pôde evitar ser arrastado para eles. Em 1911, aceitou o título de vice-presidente do Ceará, numa tentativa de proteger Juazeiro das disputas externas. Mas logo percebeu que, ao entrar na política, pisava num terreno mais perigoso do que qualquer milagre, o da ambição humana. Homens que antes o reverenciavam começaram a usá-lo como símbolo de suas próprias campanhas. Relatórios secretos mostram que parte das elites do Ceará temia o poder crescente do padre do povo. Havia quem dissesse que Juazeiro poderia se tornar independente, uma cidade guiada pela fé e não pela lei. Alguns jornais chegaram a chamá-lo de o Papa do Sertão. E quando o poder espiritual se confunde com o poder político, os inimigos aparecem de todos os lados. Mesmo assim, Cícero continuava pregando a humildade e a paz. Em seus sermões, alertava: quem busca o poder pelo poder perde a alma. Quem serve o povo, serve a Deus. Mas essas palavras ecoavam em corredores onde a fé já havia sido trocada por conveniência. Enquanto o povo ajoelhava, os políticos contavam votos. Naquele tempo, a mão invisível do poder começou a guiar os destinos de Juazeiro. E muitos acreditam que foi nesse momento que o verdadeiro segredo do padre Cícero começou a se perder. Entre milagres e acordos, entre a cruz e a espada, nascia uma história que Roma jamais compreenderia e o sertão jamais esqueceria. O poder de Juazeiro havia crescido tanto que o governo estadual começou a temer uma revolta. Padre Cícero, sem querer, se tornara o líder espiritual e moral de uma multidão que já não obedecia às ordens de cima, apenas às dele. Foi então que surgiu o que os documentos da época chamaram de Pacto dos Coronéis, um acordo entre líderes do sertão, militares e políticos locais para manter a paz e o controle. A reunião aconteceu em segredo, em uma casa simples no coração de Juazeiro. Lá estavam os principais nomes da política cearense, chefes militares e homens de confiança do próprio padre Cícero. Do lado de fora, centenas de romeiros esperavam em silêncio, acreditando que o destino do sertão estava sendo decidido naquela noite. Os relatos descrevem uma cena tensa. Cícero, sentado à cabeceira da mesa, o crucifixo diante dele, o olhar fixo nas chamas das velas. Enquanto os coronéis discutiam fronteiras e cargos, ele falava sobre o sofrimento do povo, a seca, a fome e a necessidade de justiça.
Para muitos, aquele foi o momento em que a fé e o poder selaram um pacto, um que ninguém ousaria romper. Após horas de conversas, o acordo foi fechado. Juazeiro permaneceria sob influência direta dos coronéis aliados de Cícero e, em troca, o governo não interferiria mais em suas decisões. O povo continuaria devoto, os políticos manteriam suas posições e o padre, mesmo sem título, continuaria sendo o guia espiritual e moral de toda a região. Alguns historiadores afirmam que esse pacto deu origem ao que chamaram de República de Juazeiro, uma espécie de governo independente dentro do Ceará. Outros dizem que foi ali que começou o fim do mito, porque o poder que antes era puro começou a se misturar com a política, e os segredos que antes eram espirituais passaram a ter dono e preço. Padre Cícero sabia que havia cruzado uma linha invisível, mas para ele talvez fosse o único caminho possível. Melhor um acordo injusto do que o sofrimento do povo, teria dito em uma de suas cartas. E assim, o homem que pregava o amor e a humildade passou a carregar nos ombros o peso de um pacto que selaria o destino do sertão por gerações. Depois do pacto, Juazeiro nunca mais foi a mesma. As ruas de barro começaram a se encher de casas novas, pequenas lojas e capelas construídas pelos próprios romeiros. De cada canto do Nordeste chegavam famílias inteiras trazendo fé, promessas e o desejo de recomeçar. O que antes era uma vila isolada tornou-se o coração pulsante de um sertão que respirava esperança. Padre Cícero, mesmo envelhecido, continuava recebendo multidões. A cada romaria, o número de fiéis aumentava. Vinham com retratos, terços, velas e histórias de milagres. Alguns acreditavam que bastava tocar suas roupas para receber uma bênção. Outros juravam ter sido curados ao beber da água que ele abençoava. Os relatos se multiplicavam e, com eles, o mito crescia. Os jornais da época falavam de Juazeiro como um fenômeno inexplicável. As autoridades de Fortaleza tentavam compreender como uma cidade sem apoio político direto conseguia prosperar em meio à seca e à pobreza. Mas para o povo, a explicação era simples. Era a mão de Deus, guiada pelo seu servo, o padre Cícero. A economia local se fortaleceu. Feiras surgiram, comerciantes enriqueceram e o nome de Juazeiro começou a circular pelo país. Peregrinos que vinham apenas para rezar passaram a ficar, construíam casas, plantavam, criavam filhos. O milagre já não era só de fé, era também de sobrevivência. Em meio a esse crescimento, Padre Cícero mostrava sinais de cansaço. Suas mãos tremiam, a voz ficava fraca, mas seus olhos, aqueles olhos azul acinzentados, ainda carregavam a força de quem acreditava que o sertão era uma terra sagrada. Mesmo em silêncio, sua presença bastava para que o povo continuasse acreditando. Juazeiro do Norte havia nascido da fé, mas crescia sob a sombra de um homem que sabia que tudo aquilo custava caro. Ele via com preocupação o rumo das coisas, a ganância de alguns, a idolatria de outros e o perigo de que seu nome um dia fosse usado mais para o poder do que para a fé. Mesmo assim, ele seguia firme, porque sabia que no coração do povo ainda havia pureza. E essa pureza era o verdadeiro milagre de Juazeiro. Nos últimos anos de vida, o padre Cícero tornou-se uma figura quase mística. Poucos tinham acesso a ele. As visitas eram controladas, as conversas curtas e o silêncio cada vez mais presente. Dizem que passava horas trancado em seu quarto, escrevendo em cadernos que ninguém jamais encontrou. Outros afirmam que guardava documentos que poderiam mudar a forma como o Vaticano via o milagre de Juazeiro. Alguns desses papéis desapareceram logo após sua morte, em 1934. Outros foram vistos nas mãos de pessoas influentes da região, políticos, coronéis, religiosos. Nenhum deles foi divulgado. Há quem diga que continham anotações sobre os milagres, sobre Roma,
e sobre algo que ele acreditava estar além da compreensão dos homens. Uma carta datada de 1933, encontrada décadas depois, trazia uma frase que ainda hoje provoca arrepios entre os historiadores. O segredo que me foi revelado não pertence à terra. Ninguém sabe o que ele quis dizer com isso, mas muitos acreditam que o padre guardava algo que não podia ou não devia ser revelado. Pessoas próximas afirmam que nas últimas semanas ele chamava seus discípulos um a um, pedindo que jurassem continuar o trabalho pela fé e nunca deixassem Juazeiro ser tomado pela ambição. Era como se soubesse que sua partida se aproximava e que, com ela, partiria também um conhecimento que ninguém mais teria coragem de mencionar. Na noite anterior à sua morte, testemunhas relataram ter ouvido uma frase enigmática, dita em voz baixa, quase um sussurro. O que é do céu, o céu guardará. Depois disso, ele teria fechado os olhos e permanecido em silêncio até o amanhecer. O sertão inteiro chorou, mas em meio ao luto nascia também uma nova pergunta. O que Padre Cícero sabia e decidiu levar com ele? Desde então, pesquisadores, padres e curiosos tentam decifrar o mistério. Alguns buscam pistas nas cartas, outros em relatos de beatas, outros ainda em lendas contadas nas feiras de Juazeiro. Mas todos chegam à mesma conclusão. Quanto mais se procura, mais o mistério cresce. E talvez seja justamente isso que mantém viva a sua presença. Porque o segredo do Padre Cícero não está em um papel. Está no coração de um povo que aprendeu a acreditar mesmo sem ver. O sol nasceu tímido, naquele 20 de julho de 1934. As ruas de Juazeiro estavam silenciosas, como se a cidade inteira soubesse que algo estava prestes a mudar para sempre. Padre Cícero, já muito debilitado, permanecia deitado em seu quarto, cercado por poucas pessoas de confiança. Beatas rezavam do lado de fora, e o som dos sinos da igreja se misturava ao vento quente da manhã. Às 9 horas, um boato começou a se espalhar. O Padim está partindo. Em poucos minutos, a cidade inteira se aglomerou diante da casa simples onde ele vivia. Homens choravam, mulheres se ajoelhavam, e crianças perguntavam se o céu ia levar o santo do sertão. Nunca antes o silêncio e o choro haviam se misturado de forma tão profunda. Testemunhas dizem que, em seus últimos instantes, ele levantou levemente a mão, como se ainda estivesse abençoando o povo. Alguns afirmam que um leve sorriso cruzou seu rosto. Outros juram ter visto uma luz suave preencher o quarto. Pouco depois, sua respiração cessou. E naquele momento, Juazeiro parou. Os sinos tocaram em uníssono. Os fiéis começaram a caminhar em procissão pelas ruas de barro, cantando hinos e segurando velas, mesmo sob o sol escaldante. A fé transformou o luto em promessa. Ninguém deixaria o nome de Cícero ser esquecido. Foi assim que nasceu o costume das romarias, que até hoje transformam Juazeiro em oásis de fé no sertão. O corpo foi velado por 3 dias. Milhares de pessoas passaram diante do caixão simples, muitas tocando suas vestes em busca de bênção. Algumas beatas diziam sentir o perfume de flores, mesmo sem nenhuma no recinto. Outros afirmavam ouvir vozes cantando, suaves, distantes, como se viessem do alto. Quando finalmente o caixão foi levado para o cemitério, o céu escureceu. Choveu sobre o sertão pela primeira vez em meses. O povo dizia, até o céu chorou. E de fato chorou. Porque naquele dia o sertão não perdeu apenas um padre, perdeu o elo entre o céu e a terra. Quando o corpo do Padre Cícero foi sepultado, acreditava-se que aquele seria o fim de uma era. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes transformou o luto em mistério. Pessoas que visitavam o túmulo diziam sentir uma presença viva, uma energia que parecia pulsar sob o chão. Alguns afirmavam ouvir passos durante a noite, como se o padre ainda caminhasse pelas ruas da cidade.
Meses depois, uma comitiva da igreja decidiu abrir o túmulo para verificar as condições do corpo. Mas o que encontraram deixou todos em silêncio. O caixão estava lá, intacto, mas o corpo havia desaparecido. Nada além de vestígios de tecido e um rosário partido ao meio. O documento oficial do ocorrido nunca foi publicado. Os rumores se espalharam rapidamente. Alguns diziam que o corpo fora levado secretamente por fiéis, temendo que Roma o confiscasse. Outros acreditavam que o próprio Cícero havia pedido para ser ocultado, como os santos antigos, para que ninguém o transformasse em relíquia. Mas entre os mais devotos, a versão era outra. Padre Cícero não morreu, apenas partiu para outro lugar. Beatas relataram ter visto sua figura próxima à igreja, caminhando lentamente à noite, com o mesmo chapéu redondo e o terço nas mãos. Um homem de nome Raimundo Ferreira jurou ter conversado com ele dias depois do enterro. Ele me disse: Raimundo, diga ao povo que continue rezando, porque a obra ainda não terminou. A história se espalhou e Juazeiro mergulhou em uma mistura de medo e adoração. A igreja se apressou em desmentir tudo, mas a decisão de não divulgar os registros da exumação só alimentou ainda mais o mito. Até hoje, os arquivos do caso permanecem guardados e nenhuma explicação oficial foi dada. Tudo o que restou foi o silêncio e a crença de que o corpo do santo do povo jamais seria encontrado. Décadas se passaram e o túmulo continua sendo um dos lugares mais visitados do Brasil. Peregrinos tocam a pedra fria e dizem sentir calor. Outros afirmam ouvir sussurros vindos de dentro. Ninguém sabe o que é real e o que é fé. Mas há algo que todos concordam. O corpo pode ter desaparecido, mas o espírito do Padre Cícero ainda está ali, observando, protegendo e esperando o tempo certo para revelar o que realmente aconteceu. Décadas se passaram desde a morte ou desaparecimentos do Padre Cícero, mas em Juazeiro o tempo parece ter parado. As ruas mudaram, os prédios cresceram, os sons modernos ecoam, mas em cada esquina ainda há algo que lembra aquele homem silencioso, de olhos azul acinzentados e chapéu preto. Seu nome continua sendo pronunciado em tom de prece e sua imagem em tom de saudade. O que começou como um movimento de fé transformou-se em uma das maiores manifestações religiosas da América Latina. Todos os anos, milhares de romeiros caminham quilômetros sob o sol escaldante, trazendo nas mãos velas, fotos, promessas e lágrimas. Não vem apenas pedir milagres, vem agradecer, porque de alguma forma o Padre Cícero ainda está presente nas histórias contadas de geração em geração. Mesmo sem a aprovação da Igreja por quase um século, a devoção nunca diminuiu. Pelo contrário, cresceu, se espalhou, cruzou fronteiras. Hoje, há imagens dele em casas do sertão, igrejas no Sudeste e até comunidades no exterior. Para o povo, o reconhecimento do Vaticano não é necessário, porque o céu já o reconheceu há muito tempo. Historiadores, antropólogos e teólogos tentam entender o fenômeno até hoje, como um padre simples do interior conseguiu unir fé, política e identidade cultural em uma das regiões mais esquecidas do país. A resposta talvez esteja no fato de que ele nunca prometeu riquezas nem poder, apenas esperança. E no sertão, a esperança vale mais do que ouro. Juazeiro do Norte se tornou símbolo de resistência e fé popular. A cidade respira a presença do seu fundador espiritual. De dia, os romeiros rezam diante da estátua no horto. À noite, velas acesas iluminam o caminho como se o próprio Cícero ainda passasse por ali. O vento que sopra nas colinas parece carregar o eco de sua voz, suave, firme, eterna. Talvez o maior milagre do Padre Cícero não tenha sido transformar hóstias em sangue, mas transformar dor em fé, pobreza em união e esquecimento em eternidade.
O corpo pode ter desaparecido, os documentos podem ter sido escondidos, mas o legado continua vivo, nas mãos calejadas do povo que ainda acredita. E enquanto houver um romeiro caminhando para Juazeiro, o nome de Padre Cícero jamais será esquecido. O tempo passa, mas algumas presenças não partem. Em cada vela acesa, em cada promessa feita de joelhos, há algo que continua vivo. Um vínculo entre o céu e o sertão, entre o homem e o divino. Padre Cícero talvez tenha deixado este mundo, mas o mistério em torno dele permanece como um sussurro entre as montanhas do Cariri. Juazeiro do Norte não é apenas uma cidade. É um altar construído por mãos simples, regado por lágrimas e sustentado pela fé. É a prova de que a fé popular é mais forte do que qualquer decreto, mais duradoura que qualquer condenação e mais verdadeira do que qualquer silêncio. Dizem que o corpo desapareceu, mas quem visita Juazeiro sabe, o espírito do Padim Cisso ainda está ali, nas feiras, nas romarias, nos olhares cansados que sorriem mesmo em meio à seca. Porque enquanto existir alguém disposto a acreditar, nenhum milagre estará morto. E talvez seja esse o maior segredo que ele deixou, que o verdadeiro milagre não está em desafiar a ciência ou a igreja, mas em fazer o povo acreditar de novo, mesmo quando tudo parece perdido. O tempo tentou apagar sua história, mas o sertão não esquece, e o vento, que ainda sopra do horto, parece repetir, em cada amanhecer,